Luan, esse dividend yield aí de 11% da Itaúsa, isso tá certo? Comenta um pouquinho aqui pra gente. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Liberdade financeira e dividendos têm bastante relação. E esse dividend yield de 11% da Itaúsa chama atenção. Claro, são pouquíssimas empresas que conseguem pagar esse nível de remuneração a partir da geração de caixa. Isso é muito importante, porque tem um pessoal que fica olhando para Cine Properties. Olha o dividend yield, olha o tamanho disso aqui. Aquilo é um dividend yield decorrente de venda de imóveis. Não é esse dividend yield que a gente busca. A gente busca um dividendo oriundo da geração de caixa. Sempre foco nisso. Então, ou dividend yield ou dividendo vem da geração de caixa, ou ele vem do lucro da empresa. Não é a mesma coisa? Não. A empresa pode dar prejuízo, como aconteceu com a Petrobras no último trimestre, e ainda assim pagar dividendo, porque ela teve um fluxo de caixa livre positivo. Ela gerou caixa, então isso foi suficiente para justificar o pagamento de dividendo, ok? É uma distinção muito importante. O importante é, esqueça dividendo advindo de emissão de dívida, de lucros acumulados, de venda de patrimônio? Não. E aqui no caso, a Itaúsa está pagando um dividendo que vem sim das suas participações societárias. Na prática, da sua geração de caixa. E aqui já vai algo que talvez você não conheça, mas a Itaúsa ela é algo muito próximo de um fundo de investimento. Sabe fundo de investimento, de ações, etc? Sim, a Itaúsa, como holding, nada mais é que uma empresa que detém participação, que tem cotas, no caso ações, dessas outras empresas. E aí o dividendo que a Itaúsa paga vem do dividendo que ela recebe dessas participações. Basicamente é isso. E daí que entra também o famoso desconto de holding. Por quê? Porque se eu dependo do pagamento de dividendo das empresas que estão no meu portfólio, isso significa que eu tenho uma dupla barreira. Porque se as empresas que estão no meu portfólio não pagarem dividendos, mesmo que elas tenham gerado caixa, não vou receber nada. Além disso, eu recebo esse dividendo e ainda eu tenho que aprovar também internamente na própria holding, na Itaúsa, o pagamento do dividendo. E a gente também está falando de uma nova estrutura, isso é muito importante. Mas olha só, o que a Itaúsa tem hoje? Hoje o portfólio dela está da seguinte forma. Ela tem 37,3% do Itaú, quase 30% da Alpargatas e aqui não é um bom investimento. Só que ela não quer desinvestir de Alpargatas, infelizmente. Esse é o patinho feio do portfólio da Itaúsa. E aqui vai até também uma certa crítica que o pessoal faz a ETF no sentido de eu vou comprar índice, sendo que ao comprar índice eu vou acabar comprando coisa ruim. Só que o contraponto é, você é capaz de só pegar o que é bom? Se você se acha capaz, tudo bem. Pode ir pela gestão ativa, mas é difícil. A Desco, aí sim uma boa participação. CCR, ok, não é grande coisa, mas CCR. A Egea, muito bom. Tem um alto retorno, uma alta margem aqui líquida dessa empresa. Copa Energia e NTS. Então o único patinho feio mesmo é isso aqui. Só que detalhe, 80% aproximadamente do resultado de Itaúsa vem do Itaú. E a maior parte dos dividendos da Itaúsa acaba decorrendo do resultado da Itaú. Por isso que se faz a seguinte comparação, Luan. Itaúsa ou Itaú? Qual seria a melhor alternativa? E olha, hoje, só pensando em desconto, se você olhar para a dividend yield do Itaú e comparar com o Itaú, você vai falar Itaúsa, né? Até porque a Itaúsa caiu nos últimos 12 meses e o Itaú subiu. Sim, se olhar só para isso, sim. Mas eu particularmente, quando eu vou colocar setor financeiro na minha carteira, eu prefiro Itaú porque o grande responsável pelo êxito da Itaúsa é o Itaú. Então por que não ter próprio Itaú? Essa é a minha visão. Mas assim, quero optar por Itaúsa. Você pode. Também é uma boa alternativa pensando em renda passiva. Só que não se iluda com o desconto da holding, o famoso descontinho da holding. Eu já falei que não é um almoço grátis. A Itaúsa, é claro, fica destacando o desconto da holding. Trouxe aqui que ele está acima de 20%, mas historicamente esse desconto fica aqui mais ou menos em 20%. Conforme a última apresentação institucional da Itaúsa, o desconto está em 22,1%. Historicamente fica entre 20% a 25%. Luan, o que é o desconto da holding? Ainda não sei exatamente. É isso aqui, exatamente isso aqui. Tudo que a Itaúsa tem na carteira dela, tudo, soma tudo. Isso dá 123 bilhões. Só que a Itaúsa vale na Bolsa de Valores 103 bilhões.
Isso aqui é burrice do mercado? Não dá para você considerar que o mercado por tanto tempo vai ficar ineficiente. É que faz parte de uma holding você ter esse desconto. Isso é inerente ao investir em holding. Até porque, se a Itaúsa, olha só que interessante, se a Itaúsa falar o seguinte, eu vou vender todas as minhas participações e entregar aos acionistas. Vou vender tudo. Aí, a empresa vale 103, eu tenho aí 123 bilhões, então é ganho certo para o acionista. Mas e o ganho de capital acumulado? E o ganho de capital acumulado? A Itaúsa destaca, ó, aqui o retorno que ela teve com o NTS, 403%, 155% Copa Energia, a EGS 54%, 42% aqui. Então tem o ganho de capital acumulado. Eu não considero dividendo, porque o dividendo é isento, mas e o ganho de capital acumulado? Então isso também é importante. Mas, como eu disse, hoje sim a Itaúsa está mais barata. Índice preço-lucro de quase 7 vezes, Itaú 6, sendo que historicamente a empresa negocia a quase 8 vezes lucro, ela está com desconto. Então, até mesmo pela confirmação do preço justo do Graham, a Itaúsa está descontada. Não há dúvida disso. É uma ação aí que é bastante detida no mercado financeiro, ou seja, ela é muito negociada, está espalhada no mercado. Olha aí, quase 60% de todas as ações está detida pelo mercado, então tem bastante liquidez para negociação, tem 50 anos de história e entregou valor ao acionista, uma empresa que produz valor para o acionista, apesar de ser um fundo de investimento entre aspas. A Itaúsa, ela paga 2 centavos de dividendo a cada trimestre, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. 2 centavinhos é pouco? Só que não é esse dividendo que importa. Ela também paga aqui outros dividendos. E ela tem o cronograma certinho aqui no site. Isso é muito bom, te dá previsibilidade para uma carteira de dividendos. Isso é muito bacana. A Itaúsa, ela foi pensada com esse propósito de ser ali um fundo de investimento para recebimento de dividendos. Ela não é exatamente uma empresa como a Cosan que visa gerir as empresas investidas. É claro que ela ajuda na gestão, colabora, mas não é o grande propósito de ser efetivamente uma empresa que gere outra. Então ela é uma holding de investimento, não uma holding de gestão. Isso é importante também. Por quê? Porque significa que ela não vai tomar risco demais. Ela só quer receber dividendo. Então para renda passiva e para ter menos risco, a Itaúsa é uma melhor holding do que a Cosan, por exemplo. A Cosan é muito mais arriscada. Então veja a quantidade de fluxo de pagamentos que você tem na conta com Itaúsa. Isso é positivo. Como eu disse, a dívida é controlada, não à toa que o rating, ou seja, a classificação do risco de crédito, de risco de calote da Itaúsa, é a mais alta do país, é tudo AAA, ou seja, 3A. Então assim, a Itaúsa não conseguir pagar a sua debênture, pagar a sua dívida, isso aí é impensado, pensando aqui numa unanimidade entre a Moody's, S&P e Fitch. E olha só que interessante, o histórico do retorno sobre o patrimônio líquido da Itaúsa. Lembrando que o Buffett chama muita atenção para a importância do ROI. ROI tem que ser alto. E olha só o caso da Itaúsa. 2018, 18,2%, 18,4%. Pandemia, aí teve queda, não teve jeito. Pandemia afetou como um todo. É importante aqui ressaltar que crise não é só crise psicológica, só caiu a ação. Não. Pode ter suspensão de pagamento de dividendo, pode ser redução de dividendo, pode ser redução no lucro da empresa. Não é só uma crise psicológica. E aí isso se refletiu no retorno maior naquele momento. Mas é momento de crise. Então não dá pra gente tomar decisão só com base em momentos de crise. Depois subiu para 19, 20, 18, 17. Quer dizer que agora o ROI tende a reduzir? Da maioria das empresas, não tem como. A gente está com um cenário de juro muito alto. Juro muito alto atrapalha a rentabilidade das empresas, que agora elas estão gastando mais a sua geração de caixa com o quê? Com os juros da sua dívida. Isso é muito importante. Não só isso, né? Mesmo empresas que não têm dívida, o consumo está reduzido. Esse consumo reduzido faz com que as empresas vendam menos, então afeta também a receita líquida. Isso é importante. Mas ainda assim, muito consistente, mesmo com uma Selic encaminhando para 15%, a gente tem aí um cenário bem consistente com o Itaúsa. Trimestre após trimestre vem crescendo o seu lucro líquido, muito por conta do Itaú, que segue consistente. Então, olha, quase 4 bilhões de reais no último trimestre, ou seja, teve uma alta de 13% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então você consegue perceber que de fato o lucro está crescendo 14%, 13%, 14%, até de trimestre para trimestre. Com o Itaúsa eu vou ter um retorno explosivo? Não, mas o risco não é alto. Você quer uma empresa mais sólida para receber dividendos? Itaúsa ou Itaú? Eu prefiro Itaú, mas hoje a Itaúsa está mais barata, reforço. Você não vai ter um retorno super explosivo, só que você tem consistência. Isso que é importante. A consistência, dependendo do seu nível de patrimônio, vale muito mais do que você ficar ali tentando acertar uma PetroRio do passado, uma Magalu do passado, em que a consistência é muito baixa. A empresa recentemente anunciou um aumento de capital, que foi uma oportunidade para o acionista.
é que já foi também a Datacom, mas foi uma oportunidade, veja só, ela anunciou um aumento de R$ 1 bilhão com subscrição de novas ações. E aqui, o preço de subscrição foi a R$ 6,70. Já me perguntaram, vale a pena? Vale. Eu até recomendei para cliente da consultoria, vale a pena sim. Porque veja, quanto que custam as ações hoje? R$ 8,83. Então não há dúvida de que a R$ 6,70 vale a pena. O problema é quando se anuncia uma subscrição que o preço está acima, ou no mesmo preço. Aí para quê? Eu vou comprar no mercado mesmo. Então vale a pena. Isso aqui mostra a preocupação da Itaúsa de gerar valor ao seu acionista, porque ela poderia simplesmente não dar esse desconto nessa emissão de novas ações, visando captação de 1 bilhão aqui, um aumento de capital de 1 bilhão. E aí qual que é o benefício para você? Abaixa seu preço médio. Claro que isso aqui aumenta o nível de imposto que você vai pagar no futuro, só que como a Itaúsa vai fazendo emissões de ações, vai fazendo bonificações ao longo do tempo, você vai perceber que a cotação não sobe muito, não dá aquela disparada em cotação. Então não prejudica muito o seu imposto que vai ser pago no futuro quando você vender as ações ou quando tiver herança e tudo mais. Não se preocupe muito com isso, que esse é um mecanismo que a Itaúsa tem usado muito bem ao longo do tempo. E é aquilo, hoje a gente está em mercado o quê? Baixista, andando de lado, bem broxante. Só que quando o mercado engatar uma alta, e isso vai acontecer quando, Luan? Ninguém tem bola de cristal, mas eu presumo que seja com uma mudança de governo em 2026, se tivermos essa mudança. Será o gatilho para a bolsa decolar um pouco. Um pouco, né? Não tem como saber se a gente realmente vai continuar uma alta como tivemos no passado. Ninguém pode prever isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesses ciclos de alta, empresas como Itaúsa, Itaú, empresas mais sólidas, com resultados mais consistentes, elas sobem também assim como as empresas com resultados inconsistentes. É claro que elas não sobem tanto quanto, mas o que importa? No mercado de alta todo mundo ganha. O que importa é o mercado de baixa. Alguém já te falou isso? Que o que importa é o mercado de baixa? Por quê? Porque é no mercado de baixa que a gente vê quem realmente está protegido, quem vai sobreviver. E a gente só sobrevive com empresas sólidas na carteira. Então, se todo mundo ganha no mercado de alta, é muito fácil ganhar dinheiro no mercado de alta. Não existe mérito, efetivamente. Existe mérito quem sobrevive no mercado de baixa ou esse mercado assim broxante como é o brasileiro nesses últimos 4 anos. Só que para você sobreviver nesse mercado baixista ou andando de lado, você tem que estar mais alocado em empresas sólidas, pagadores de dividendos. Esses dividendos ali te ajudando a comprar mais ações, promovendo enriquecimento invisível. Isso que é importante. E olha só a consistência de resultados da Itaúsa. Olha a linha do lucro líquido, crescente ao longo do tempo. Sempre lucro líquido, sempre. E aí eu gosto de lembrar aqui das lições do Nassim Taleb, uma empresa que se provou ao longo de 50 anos sempre lucrativa. A tendência, por ser um organismo não perecível, como é uma empresa, a tendência é que ela sobreviva mais 50 anos pelo efeito Linde, diante da sua antifragilidade já provada no tempo, e que ela continue dando lucro por mais 50 anos. E aí vira um negócio imparável, porque se a empresa continuar nessa pegada de pagar bastante dividendos, na média, com exceção de situações de crise, de ter resultados consistentes, lucros crescentes acima de 12% ao ano, você pode esperar retornos consistentes ao longo do tempo, durante 50 anos, de 12% ao ano ou mais. Então é esse tipo de empresa, como Itaú, Itaúsa, que você pode dormir tranquilo, ainda mais com desconto como hoje. E a seleção de uma carteira só voltada para empresas consistentes, de dividendos, sólidas, que vão fazer seu patrimônio crescer ao longo do tempo, sua renda passiva crescer ao longo do tempo, eu ensino com detalhes no meu treinamento, que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ou se você quiser que nós montemos a sua carteira, ou seja, você quer passar esse trabalho para nós temos nosso serviço de consultoria também aqui embaixo. Agora, se ainda não é o seu momento, sem problema, eu vou deixar um vídeo aqui em cima de graça para você aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores. Corre lá!